Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma apresentação que eu criei com mais de 30 slides, onde falo de todos os problemas gerados pela falta de manutenção, mas principalmente dos benefícios alcançados com a implantação do PMOC. Aproveitando para falar também que estamos com uma super promoção de 80% de desconto na aquisição do nosso curso PMOC em 24 horas Controle do Frio. Isso mesmo, em apenas 24 horas de estudo do nosso curso, você vai estar apto a resolver qualquer problema que seja pertinente ao PMOC. Tá? O nosso curso é completo e vai te capacitar, te deixar pronto para lidar com qualquer situação que seja aí pertinente ao PMOC. E claro, né? Aproveitar a nossa promoção de 80%, tá? E levar o nosso curso completo e com todos os bônus de R$ 999 por apenas R$ 199. Aqui, ó, lembra que eu falei dos benefícios? Olha todos os benefícios que nós temos com a implantação do PMOC. Nós vamos falar sobre eles agora. Redução da emissão de poluentes no ambiente. Como que isso acontece? O aparelho condicionador de ar, além de climatizar, ele filtra todo o ar que passa por ele, tá? E aí ele filtrando esse ar, ele vai estar reduzindo essa emissão de poluentes no ambiente. Só que lembrando que se você não tem um técnico que vai lá mensalmente e higieniza esse aparelho, tá? Você vai perder esse benefício, porque ao invés dele reduzir, dele segurar, né? Dele reter esse material particulado, toda essa sujeira que está no ar, ele vai estar dispersando no ambiente, ok? Então ele tem a redução se ele estiver limpo e higienizado, senão ele vai perder esse benefício. Redução do consumo de energia, tá? Isso é uma coisa muito real. Por quê? Novamente eu falo da sujeira. Se você tem filtros bloqueados, serpentina bloqueada, turbina incrustada de sujeira, a turbina não vai deflexionar o ar, não consegue impulsionar o ar frio para fora para distâncias longas depois da máquina, tá? Então o que acontece? Com tudo isso, a máquina vai ficar fazendo o quê? Ela vai trabalhar com alto custo, né? Um alto consumo de energia, porque não vai estar tendo rendimento e vai ter um baixo rendimento. E o problema disso é o quê? Você não vai estar tendo conforto térmico, porque a máquina não está conseguindo atingir, tá? E você vai ter um aumento na conta de energia. Você não tem o benefício e você tem o custo, entendeu? Então, se o ar está limpo, tá ok, você tem aí uma redução de consumo de energia com certeza, tá? Redução de falhas nos aparelhos, como que isso se dá? Quando você tem um técnico que acompanha mensalmente o seu aparelho, ele vai estar ali, ó, vai medir a pressão, se tiver caindo pressão, ele já vai resolver, entendeu? Então isso vai impedir que você tenha falhas repentinas. Por exemplo, é uma loja, um shopping que tem que vender, um sábado, dia de vender bastante, e o ar-condicionado dá problema. Você não pode ficar sem ar no dia desse, entendeu? Então o PMOC vai ajudar também nessas questões aí de prevenir falhas repentinas no aparelho. Redução dos ruídos emitidos pelo aparelho também. Quando você instala o aparelho e ele começa a trabalhar, chega um momento que ele vai começar a fazer um ruído ou outro que é próprio do tempo de uso, né? Mas aí o técnico, estando acompanhando esse aparelho, ele vai lá, vai apertar alguns parafusos, vai ver o que dá para fazer, vai cuidando da máquina, ele vai fazer assistência direta na máquina, tá? Aumento da vida útil do ar-condicionado em 300%. Se você souber a quantidade de máquina que a gente pega com compressor queimado somente por causa de sujeira, é uma infinidade de situações parecidas, tá? Então aqui é comprovado também. Se você tem um técnico que assiste o seu aparelho, ele vai durar mais com certeza. Melhoria da eficiência do sistema. Como que isso se dá? Se você tem lá filtros limpos, máquina higienizada, pressão ok, corrente ok, naturalmente você tem a melhoria da eficiência do sistema. Você tem essa melhoria e além de ter essa melhoria, você tem também a economia junto com a melhoria do sistema. Maior conforto térmico, tá? Se você aplica tudo isso aqui no seu estabelecimento, no ambiente onde você fica, onde seu cliente frequenta, naturalmente você vai ter um maior conforto térmico, tá? O último aqui, olha, ar mais saudável, puro e de qualidade, tá? Aqui a gente costuma dizer que assim, quando a gente cuida realmente de um espaço, de um ambiente onde tem os aparelhos que são vistos, são visitados, né? Ou seja, que tem o PMOC implantado, o que acontece? Você chega no local, você tem aquela sensação de frescor, sabe? Aquela sensação de casa limpa, quando tá tudo limpinho, cheiro bom, aquela coisa legal. Então, é isso que a gente tem que atingir com a implantação do PMOC. O ambiente do cliente tem que estar sempre com essas condições, ok? E juntando tudo isso aqui, nós temos o quê? Promoção da saúde. Tudo isso que é feito aqui é justamente em prol da saúde, ok? Então, aqui nós falamos dos benefícios do PMOC. Olha aqui, ó. Quando eu falei em outro vídeo o quê? A climatização artificial é uma condição para a existência da espécie humana. Nós não vivemos mais sem atmosfera controlada. Vamos imaginar essa sala aqui, onde as pessoas estão trabalhando. Se não tiver ar-condicionado aqui, com tudo fechado, o pessoal vai aumentar a concentração de CO2, entendeu? Vai cair o oxigênio e naturalmente o pessoal vai começar a sentir fadiga, porque assim, mexe com a pressão, entendeu? Tem pessoas mais sensíveis que sentem dor de cabeça, coriza, irritação nos olhos, nariz e boca, entendeu?
Aí para resolver a gente faz o seguinte então, vamos abrir essas janelas aqui que vai entrar ar. Só que se você tiver no 10º andar, o ar que entrar por essas janelas vai voar todas essas folhas, vai fazer uma bagunça tremenda. Não dá, não existe outra forma de vivermos sem a climatização artificial. Por isso que eu falo da importância do nosso setor, entendeu? A gente precisa de ar-condicionado, não existe mais como viver sem. O que diz a lei do PMOC? Vamos falar sobre as leis. Ó. Eu tenho aqui a portaria 3.523 de 98, que foi a criação do PMOC e de regulamentos técnicos, tá? Lembrando que o PMOC foi criado, tá? O gatilho para a criação do PMOC foi a morte do ministro Sérgio Mota, ministro das Comunicações, em 1998, tá? Ele teve complicações no pulmão e veio a óbito por insuficiência respiratória e depois descobriu-se que a bactéria que estava no pulmão dele, que tirou a vida dele, veio do ar-condicionado, do gabinete dele, que não recebia manutenção, tá? Então esse foi o gatilho para a criação do PMOC. Depois nós temos aqui a resolução 09 de 2003 da Anvisa, que cria parâmetros de avaliação do ar. Aí nós temos ó, a BNT, tá? A NBR 7256 de 2005, que garante o tratamento do ar. Aí você vai vendo que ó, nós temos aqui ó, a criação do PMOC, aqui a Anvisa cria parâmetros de avaliação, aqui já temos norma brasileira que garante o tratamento do ar, tá? A 15.848 de 2010, ó, procedimento sobre o projeto e instalação. Isso é importante porque nós temos uma quantidade infinita, imensa de problemas que são oriundos da má instalação. Tá? Então é que é importante seguir essa norma na instalação para você não gerar problemas futuros. 14.679 de 2012, uma norma específica para a higienização dos aparelhos condicionadores de ar. Olha a importância da higienização, ganhando uma NBR somente para ela. Tá? Depois nós temos a 13.971 de 2014, que é da manutenção programada. Isso aqui é muito legal porque essa manutenção você faz um histórico de funcionamento da máquina e você anota ali, por exemplo, olha, a correia dura 6 meses, trabalha 6 meses e estoura. Então você vai colocar, opa, vamos trocar a correia com 5 meses, entendeu? Ah, o filtro ali dura 1 ano, depois tem que trocar. Então você vai criar essa tabela e vai criar uma manutenção programada e você vai resolver o problema antes que ele aconteça, tá? Isso é a manutenção programática. Aqui o veto em 2018, que dava exclusividade aos engenheiros mecânicos, tá? Quando for passar a lei 13.589, essa daqui de 2018, tinha um parágrafo que dava exclusividade aos engenheiros mecânicos. Então aí foi vetado esse parágrafo e a resposta, né, em relação a isso foi que, dessa forma, cria-se reserva de mercado desarrazoada, tá? Porque você vai estar dando exclusividade para os engenheiros mecânicos e outras pessoas da profissão não vão poder exercer. Entendeu? Então esse foi o motivo pelo qual teve o veto. Aí nós temos a própria lei de 2018 que instituiu a obrigatoriedade do PMOC. A partir de janeiro de 2018 ficou obrigatório para todos os estabelecimentos, tá? Aqui tem também a 13.639 de 2018, que foi uma conquista para os técnicos industriais do Brasil, porque até essa data eles podiam executar o PMOC, mas não podiam elaborar, assinar, implantar e gerenciar, né, e ser responsável por um contrato de PMOC. Isso acabou nessa data, tá? Hoje, olha, a resolução 068 de 2019 trata das competências dos técnicos industriais do Brasil. É uma luta antiga que vem sendo travada, porque o CREA não dava assistência para os técnicos, e os técnicos estavam numa briga para resolver isso aí. Então a lei colocou tudo em ordem. Hoje o técnico em refrigeração e climatização, ele pode elaborar, assinar, implantar e gerenciar o contrato de PMOC, tudo na parte legal, que ele está habilitado para isso, ok? Então aqui nós vimos as leis, que temos o engenheiro mecânico, que já podia, tá? Técnico de climatização e refrigeração também pode, técnico em mecânica e eletromecânico. Essas 4 profissões aqui hoje estão regulamentadas para se responsabilizar por um contrato de PMOC. Documentação do PMOC, tá vendo aqui, olha? O próprio plano já é um documento físico, que é a pasta que a gente produz, né, que a gente faz e deixa no cliente. A pasta tem que ficar no cliente, porque quando o fiscal passar ele vai querer ver a pasta do PMOC, tá? Outro documento importante é o contrato de prestação de serviço, empresa-cliente com registro em cartório, tá? Isso é tudo regra, tem que fazer, não pode ser diferente disso. Certificado de regularidade com validade de 12 meses. Esse é aquele que a gente coloca na parede do cliente, tá? Para o pessoal ver que o PMOC está em dia. Termo de responsabilidade técnica, o TRT, tá? No caso de um técnico responsável, ou o ART, que é a anotação de responsabilidade técnica no caso de um engenheiro, ok? Aqui tem também, olha, análise física, química e biológica do ar. Então são os documentos que compõem o PMOC, que tem que fazer parte do PMOC. Aqui está na planilha, deixa eu abrir para a gente enxergar melhor. Essa planilha aqui é uma planilha oficial do PMOC. Todo cliente que você implantar um PMOC, se ele tiver 10 máquinas, 10 aparelhos, você vai precisar de 10 fichas dessa. Para cada aparelho e para cada espaço do cliente, você precisa de uma ficha dessa. Você vai anotar aqui, ó, são 10 os itens necessários, tá? Aqui, ó, 1, identificação do ambiente, área climatizada, localização, número de ocupantes fixos e flutuantes, eu vou falar sobre isso.
carga térmica, o tipo de aparelho instalado, a marca do aparelho, qual a capacidade em BTU hora do aparelho, tá? A tag, que é a etiqueta de identificação dos aparelhos, e o número de série. Então esses 10 itens são de extrema importância para você elaborar o seu PMOC. Então na hora de você fazer uma coleta de dados para a elaboração do PMOC desse cliente, para cada equipamento você tem que pegar uma ficha dessa e fazer a coleta desses 10 itens, tá? Que tem todas as informações necessárias. Aqui é um relatório de manutenção preventiva, o pessoal da manutenção passa, quando eu não estou junto, o pessoal passa, faz a manutenção, ele anota aqui o que foi feito, né, com o xizinho, e eu venho para validar o serviço, eu passo depois para validar o serviço. Aqui um contrato de prestação de serviço simples, tá? Lembrando que na apresentação, né, no curso tem 2 contratos, esse aqui é um simples, tem um outro mais elaborado para clientes de maiores portes. Elaboração do PMOC. Aqui é importante o seguinte, olha. Quando você for fazer um orçamento de PMOC, primeiro de tudo você precisa fazer uma manutenção corretiva. Fala para o seu cliente o seguinte, olha, eu vou resolver tudo que precisa ser resolvido, tudo que precisa ser feito para você poder entrar dentro de um contrato de PMOC. A gente vai medir a pressão dos aparelhos, tem que higienizar os aparelhos, tem que colocar todos eles para trabalhar redondinho, bonitinho. Aí você implanta o PMOC, ok? Então faça isso no seu cliente, não implante o PMOC sem fazer isso, porque depois vai dar muita manutenção, ele vai ficar chateado com você. Então faça tudo isso, depois você implanta o PMOC. Você vai ter, ó, elaboração também faz parte aqui, ó, importante, tá? A coleta de dados para a elaboração, a construção do PMOC, tem que determinar as periodicidades das manutenções preventivas, a elaboração do contrato de prestação de serviço cliente-empresa, tá? Tem que cadastrar a empresa no sistema CFT-CRT, tem que emitir termo de responsabilidade técnica, no caso do técnico, e anotação de responsabilidade técnica no caso do engenheiro, tá? Importante também informar o cliente sobre a necessidade e a obrigatoriedade da análise física, química e biológica do ar, que deve ser feita semestralmente por uma empresa terceira, não pode ser a mesma empresa que executa o PMOC. Quais são os dados para a elaboração do PMOC? Aqui, olha, os 10 itens que eu falei da ficha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Implantação e gerenciamento do PMOC. Depois do PMOC, a pasta do PMOC pronta, você vai colocar no cliente, vai implantar o PMOC, tá? A pasta tem que ficar no cliente para quando o fiscal passar, ele vai, através da pasta, que ele vai saber se está tudo ok ou não, tá? Fazer as visitas de acordo com as especificidades e necessidades de cada cliente e determinada na elaboração do plano, tá? Isso aqui, na verdade, a gente fala de periodicidade, mas tem um parágrafo na lei que diz que para todo aparelho que tem bandeja de condensados tem que ser limpo mensalmente. Então, todo aparelho que tem bandeja de condensado tem que ser feito visita mensal, não tem jeito, tá? Cumprir com as atividades descritas no plano, claro, não adianta você colocar um plano maravilhoso e na hora de você executar não fizer metade do que você prometeu, ok? Para respeitar aí a legislação, né? As leis que regulamentam o PMOC. Como que é feita a análise física, química e biológica do ar? São 4 os critérios aqui de avaliação, tá? Primeiro eles vão fazer uma medida dos fungos, tá? Os fungos presentes no ar, a concentração de dióxido de carbono no ar, a temperatura, umidade e a velocidade do ar interior, a quantidade de material particulado. Então são 4 itens aqui verificados na análise, tá? E aí o que acontece? Essa concentração de dióxido de carbono, o fiscal já descobre o quê? Se tem renovação de ar, o gás carbônico não vai estar alto, porque vai ter renovação, entendeu? Agora, se é um local fechado, vamos pensar, por exemplo, num cinema, tá? Tudo fechado, todo mundo assistindo o filme ali e não tem renovação de ar. Imagina a concentração de CO2, como vai aumentar, entendeu? E como vai fazer mal para as pessoas, tá? Então, aqui é análise de qualidade do ar. Ela é obrigatória, ela tem que compor o PMOC, mas tem que ser feita por uma empresa, um laboratório terceiro. Não pode ser a mesma empresa que executa o PMOC, tá? E deve ser feita semestralmente aqui. Aqui, olha, em relação os problemas gerados pela falta de manutenção. Olha essa turbina, tá vendo? É um aparelho que ele vai ficar consumindo energia, isso aqui funcionando. Não vai ter rendimento. Olha a diferença daqui, né, sujo, para cá, limpo. Isso aqui você pode achar que é um fato isolado. Não é, a gente pega, é comum encontrar isso no dia a dia. Aqui, olha, lembra que eu disse que o ministro Sérgio Mota, o ministro das Comunicações, morreu, né? E descobriu-se que a morte dele foi causada pela legionela, que é uma bactéria que também fica no ar-condicionado? Aqui é um exemplo disso, olha, 5 mil pessoas perdem a vida por ano por essa bactéria. Aqui, ó, o Sérgio Mota é esse ministro aqui, tá vendo? Aqui a reportagem, eu coloquei nessa apresentação, porque fala da problemática dele, né? E daqui que foi criado, né? Daqui que surgiu a necessidade da criação do plano de manutenção. Aqui, olha, esse slide foi coletado na época, no auge da pandemia, e a gente estava beirando ali 5 mil mortes, né, por Covid em 24 horas no Brasil, que na verdade depois até chegou a passar disso, tá? E também aqui é um problema que a gente está relacionado ao ar. Então, assim, se você não tem o PMOC, você tem aqui o vírus se propagando. Um exemplo do problema que nós tivemos.
tá? As pessoas sendo enterradas aos montes, né, em terras coletivas, não tinha nem tempo de avaliar, fazer autópsia, nada. Pegava e enterrava. Aqui, muito provavelmente, essas pessoas que estão em cima devem ser um representante de cada pessoa que está aqui no caixão, tá? Porque é assim que podia fazer, não podia aglomerar, não podia fazer nada. Então eles foram enterrados, tá? Eu fiz questão de colocar isso na apresentação porque é um problema sério, né? Que está relacionado diretamente ao ar-condicionado e como nós somos profissionais do ar, nós temos a obrigação de apresentar soluções para esses problemas. Aqui, olha, no sistema dutado é um problema bem maior. Por quê? Porque nos dutos fica escondido, as pessoas não veem, ninguém sabe. Mas olha o que acontece. Deixa eu passar o próximo aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha, isso aqui é a cidade de São Paulo. Olha a camada de poluição que nós temos, gigantesca. E quantos desses edifícios não têm seus dutos nas condições desses aqui, olha. Todo é impregnado de sujeira, tem rato morto aqui, entendeu? Tem tudo isso. Agora você imagina aqui, ó, um duto desse aqui, tá saindo, né, numa grelha, aqui embaixo é um restaurante onde tem as pessoas comendo. Todo esse material particulado contaminante vai parar lá. Quem resolve isso? PMOC. Tá vendo a máquina sucateada, toda deteriorada e pendurada. Isso aqui é um perigo tremendo, terrível. Vou dar um exemplo aqui, olha. Tá vendo esse aqui, olha? Ele não tem a hélice do condensador aqui, ó, do motoventilador do condensador. Sabe o que é isso? É um aparelho que deu problema, não compensava arrumar, a pessoa deixa ele aí abandonado, esquece ele aí e pede para instalar um novo. Só que agora vamos pensar, se não tem um técnico que visita, que cuida desse prédio, desse estabelecimento, dessas máquinas, quem vai ver isso? Ninguém. Esse aparelho vai ficar ali tomando sol e chuva até chegar o dia que ele vai apodrecer o suporte e ele vai sair, ele vai cair ou ficar pendurado pela tubulação de cobre, porque a tubulação de cobre ela não enferruja, entendeu? A gente vê acontecer muitas coisas assim. Mas o fato é que somente um técnico, tá, em um plano de PMOC cuida dessas coisas aqui, porque fora disso ninguém vai olhar para essas máquinas. Um exemplo aqui, olha, de incêndio causado por problema de manutenção. Aqui, ó, nesse caso aqui pegou fogo na loja, né? Uma loja de frango. E aqui um ar-condicionado que explodiu. Tudo isso por quê? Falta de manutenção. Olha outro exemplo aqui, olha. Quando eu coletei essa informação, eu deixei, até fiz questão de deixar o título, né? Pane em ar-condicionado queima 5 andares. Problema do ar-condicionado. Olha aqui. Aqui eu falo para você o que é. O pessoal tem mania nas empresas, tem mania de sair. Escritórios, eles vão embora e deixam os ar funcionando. Os aparelhos ficam funcionando ali à noite, tá? Padaria, estabelecimento, a mesma coisa. O pessoal esquece. Por que eu estou te falando isso? Porque se tivesse alguém presente, essa máquina, esse incêndio não teria chegado nessa proporção. Alguém tinha resolvido isso antes. Tá vendo? Aqui, olha. Esse do lado esquerdo é um comércio, né? Também tem salgadinhos ali, uma loja de conveniência, por exemplo, né? Para ela ter acontecido tudo isso, o pessoal fecharam a loja, foram para casa e deixaram o ar funcionando. Deu um problema, deu alguma pane, não tinha ninguém para ver. E o resultado foi esse aí. Então, olha o tamanho do problema que nós temos. A pergunta que fica, né? Com base em tudo que a gente viu até agora, nessa apresentação completa sobre PMOC. O que você me diz, técnico? PMOC é custo ou benefício? Essa é a missão que você tem de mostrar para o seu cliente, de levar para o seu cliente. Você tem que mostrar para ele e falar... É lei, é obrigatório fazer sim. Só que ele é benefício e não custo. Se você conseguir mostrar para o seu cliente os benefícios e os problemas, tá? Ele vai entender e vai aceitar com mais tranquilidade esse trabalho e você vai ter uma harmonia melhor aí durante esse ano de contrato com o seu cliente, tá certo? Então aqui a gente encerra essa apresentação, lembrando que ela faz parte do curso PMOC em 24 horas, controle do frio, tá? Que está na Hotmart, eu vou deixar o link nesse vídeo aqui, ok? Nós estamos com 80% de desconto no nosso curso, de R$ 999 por apenas R$ 199. Aproveita, porque eu não sei até quanto tempo vai durar essa promoção.